O raio, sol suspende a lua, olha o palhaço no meio da rua. O raio, sol suspende a lua, olha o palhaço no meio da rua. Tombei, tombei, mandei tombar, perna fina no meio do mar. O raio, sol suspende a lua, olha o palhaço no meio da rua. Tombei, tombei, mandei tombar, cabeça de bode não pode chupar. Raio, sol suspende a lua, olha o palhaço no meio da rua. Tombei, tombei, mandei tombar, a brincadeira já vai começar. Olá, olá, olá! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Muito prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Madison, eu sou ator, sou palhaço, sou diretor de teatro, sou arte educador. Sou integrante do grupo Teatro Circense Andança e do grupo Palhastônicos. E já de muito tempo que eu venho facilitando oficinas tanto de teatro como oficinas na arte da palhaçaria. E hoje eu vou socializar um pouquinho aqui com vocês os fundamentos que alicerçam o meu modo de desenvolver processos, mais especificamente na arte da palhaçaria. É bom deixar claro que, via de regra, as minhas oficinas, essas que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos, elas são prioritariamente oficinas práticas, onde através de técnicas, jogos, exercícios, brincadeiras, improvisações, saídas de palhaço, a gente vai desenvolvendo esse potencial cômico, palhaço, nos participantes. E a reboque desse trabalho prático é que vai entrando a reflexão mais teórica, mais sobre os fundamentos, esse tipo de coisa. Então, isso que eu vou fazer aqui hoje, nessa proposta, é uma coisa para mim um pouco nova. Não vou dizer que é inusitada, porque são reflexões que eu venho fazendo já há algum tempo, mas é nova no sentido de transmissão pura e especificamente de uma parte mais teórica que dá embasamento aos meus modos de fazer. É importante também deixar claro, antes da gente começar, que na realidade, em termos, vamos dizer, pedagógicos, os leques, as possibilidades de desenvolvimento do trabalho do palhaço, da palhaçaria, eles são diversos e talvez a gente possa dizer até que são infinitos. Então, isso que eu vou falar, trocar um pouquinho com vocês aqui, é um pouco um recorte desse infinito de possibilidades a partir da minha própria experiência, não é? E aí, quando eu estava pensando como que eu poderia trocar um pouco isso com vocês, me veio a ideia da gente vislumbrar um pouco o trabalho da palhaçaria, o processo de criação da palhaçaria e o processo de apresentação dos espetáculos ligados à lógica da palhaçaria. Então, se eu pego isso como primeiro ponto, a obra, a criação, o espetáculo, a gente vai tentar aqui desnudar um pouco essa obra para ver as etapas que dizem respeito ao processo que leva à criação da obra e à sua apresentação. A gente poderia imaginar isso numa perspectiva de camadas, como se eu fosse tirando camadas, e isso ajudasse a revelar um pouco o processo de desenvolvimento do trabalho de criação dos palhaços
e da sua dramaturgia, não é? É importante também frisar que isso que eu vou fazer aqui em termos de desvelar essas camadas, isso é uma proposta um pouco didática, não é? Em alguns momentos dos processos de trabalho, a gente pode efetivamente trabalhar isso separadamente, mas muitas das vezes, mesmo a gente trabalhando separadamente cada etapa, elas tendem às vezes a sofrer, no melhor sentido, interferências das outras etapas. E na realidade a gente vai tentar perceber que na realidade quando eu chego à criação da obra, quando eu chego à apresentação, todas as etapas elas estão consciente ou inconsciente, de forma revelada ou de forma velada, elas estão presentes naquela apresentação. Tranquilo? Então, para começar, uma coisa meio óbvia, meio redundante, a gente vai começar do início dos processos, não é? Só vou dizer, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui para baixo assim, porque aqui eu botei um pouquinho uma cola, né, do que eu estou querendo trocar com vocês, para eu não divagar muito e não me perder nessa troca de informações, tá? Então, para mim, pessoalmente, já de muitos anos, o meu foco talvez principal como facilitador de processos, não é? Como diretor de teatro, no trabalho que eu faço comigo mesmo, o meu foco, eu acho que talvez principal ou talvez primordial é o trabalho sobre as nossas fontes energéticas. Esse trabalho, para mim, é como se fosse, na realidade, o alicerce que a gente cria para o desenvolvimento dos nossos processos criativos, não é? É o chão onde a gente pisa para efetivamente criar, não é? Então, num primeiro momento do meu trabalho, e isso vai valer tanto para as minhas oficinas de palhaçaria como para as minhas oficinas de teatro, eu dou uma atenção muito grande a acordar, a potencializar, a tornar mais consciente e mais concreta todo esse conceito ligado à dimensão energética de nossa existência, né? Da gente ter uma condição de perceber todo o fluxo de energia que nos perpassa, né? Acordar isso e potencializar. Isso, num primeiro momento, ele já me traz uma outra qualidade de presença, né? Uma presença mais dinâmica, mais viva, mais potente e que torna a minha relação com o outro, com os outros, mais apta a ser geradora de afetos. E isso independente ainda da dramaturgia, da história, do número, do que quer que seja. É como se fosse um pano de fundo que vai nutrindo o desdobramento dos processos, não é? E aqui ainda não estou falando necessariamente do palhaço, é um momento um pouco pré, não é? Então, quando eu sinto que no processo a gente acordou e está com essa energia potente, não é? Muitos anos com essa percepção de ir percebendo no decorrer do desenvolvimento das oficinas, essa sensação de que, opa, essa galera aqui já está nesse fluxo de energia, já está se permitindo deixar-se levar por esse fluxo, não é? É como uma série de movimentos que vão tomando vulto dentro da gente e aos poucos vão emergindo, e eles é que vão dando lógica, sentido à movimentação que eu vou fazendo durante o processo, não é?
Depois que eu tenho essa base elementar criada, aí é como se a gente começasse a brincar, né? Eu posso usar uma analogia, eu que gosto muito de cozinhar também, como se eu começasse a jogar nesse chão, com essa qualidade de energia, começar a jogar um temperinho mais ligado à arte da palhaçaria, ao sentido cômico da nossa existência, a essa nossa capacidade de lidar com o ridículo, de brincar com o absurdo, de reverter lógicas, de botar o mundo ao contrário, não é? Então essas pitadinhas, né, que vão sendo trabalhadas a partir de estímulos variados, né? Brincadeira com o nosso ridículo, formas estranhas da gente se postar, se colocar, se movimentar, né? Essa acordar de uma energia talvez mais animalesca e tudo, vai trazendo aquilo que eu chamo, outras pessoas estão, um estado mais bruto do palhaço, da comicidade, dessa potencialidade de se tornar risível, tanto para si mesmo como para o outro, não é? Então aí a gente vai ali, né, um temperinho aqui, tum. Então de repente os participantes estão nesse fluxo, e nesse fluxo das energias, na realidade, eles vão ajudando a trazer esse estado do palhaço a partir desses estímulos que eu vou jogando, não é? E nisso aí a gente vai desenvolvendo o processo, né? Muitas vezes as oficinas, eu posso fazer uma vivência de um dia, eu posso fazer um processo de uma semana, tem processos que eles duram, por exemplo, um ano inteiro, né? Essas variações, mas normalmente ali já começa a ter um chão diferenciado para desenvolver a brincadeira na lógica da palhaçaria. Não é? Quando as pessoas começam a acessar com mais potência esse estado de palhaço, na ligação com esses fluxos de energia, a tendência é que comece a emergir dela e nela algumas características que às vezes estão adormecidas ou que às vezes são muito claras, mas que a gente não dá muito atenção, que vão colaborar para que aquela pessoa, na sua singularidade, vá percebendo um pouco as especificidades da sua lógica de ser e de brincar com o palhaço, com a palhaçaria. Não é? Os trejeitos, as características físicas, alguma coisa verbal, são pequenos detalhes, né, que aí a gente vai mantendo uma atenção grande. Os participantes, às vezes, eles conscientemente conseguem ir pescando isso e trazendo isso para o seu acervo de ser palhaço, e muitas vezes, na realidade, o meu olhar de fora, de observador do que está acontecendo, vai ajudando as pessoas a pontuar determinados detalhes que a gente considera que podem ser importantes, relevantes nesse processo de criação da sua singularidade palhaço e dos seus modos de interagir com essa singularidade, né? Isso tudo é muito processual, não é? Tem gente que diz, né, palhaço tem essa lógica assim, né, de quanto mais velho ele fica, mais ele tem o traquejo em relação ao seu ofício. Então a gente pensar esses processos em termos para aquelas pessoas que têm esse interesse de desenvolvimento até profissional na arte da palhaçaria,
que elas respeitem também esse tempo, que na realidade é um tempo infinito, é o tempo da nossa própria existência, porque a gente sempre vai, na realidade, descobrindo coisas que na realidade vão nutrindo a nossa relação com os outros sob essa perspectiva da palhaçaria. Quando eu começo a entrar mais, né, a partir do trabalho com as energias, de ativar o estado de palhaço mais genérico, e aí de começar a reconhecer singularidades da minha forma, o meu jeito de brincar com o ser palhaço, ser palhaça, ali já começa a acordar a possibilidade de desenvolvimento de processos criativos, não é? Que gradativamente podem levar à constituição dramatúrgica de uma obra ligada à arte da palhaçaria, não é? E isso pode se dar da forma mais abrangente. Também esse processo de criação, na perspectiva dramatúrgica, ele também é infinito e também vai variar até de perspectivas de forma de atuação, de locais de atuação, isso tudo pode interferir. Mas eu posso imaginar que desde nessa perspectiva de possibilidades criativas, desde da minha fisicidade, né, meus modos, meus trejeitos, as coisas que eu brinco, né, só com o meu corpo físico, convocando a minha integridade para estar presente naquele momento, só isso, quando eu falo só parece que é pouco, né, mas já é muito a minha dimensão de ser toda, só isso já é material infinito de possibilidades de criação, de situações, de números, de pequenos detalhezinhos, que na realidade é como se eu tivesse meio que um balaio vazio aqui e essas coisas fossem aos poucos enchendo o balaio de possibilidades de criação dramatúrgica. E eu vou nutrindo isso. Não é? Para além da minha fisicidade, do meu corpo, da minha integridade, eu posso começar a estabelecer relações com uma gama infinita de possibilidades, né? Eu posso estabelecer relações com objetos inusitados que convocam em mim algum interesse na perspectiva criativa. Eu posso estabelecer relações com objetos que têm um vínculo já um pouco mais ligados à própria figura do palhaço. Eu posso estabelecer relações com técnicas circenses ou de outra natureza que eu reconheço a possibilidade de isso entrar no jogo da brincadeira, da criação da palhaçaria. Eu posso estabelecer relações com textos, eu posso estabelecer relações que aí é muito relevante, não é? Com o outro ou com os outros, não é? Se eu vou fazer um espetáculo que envolve um grupo maior de pessoas, né? Então todo esse jogo de relação entre os palhaços, as palhaças, com suas características, com as coisas que trazem, isso também pode ser um material, pode ser e é um material riquíssimo para o processo de criação dramatúrgica do palhaço. Enfim, na perspectiva criativa, a gente tem que ter essa capacidade de desenvolver essa perspectiva de alargar mesmo as possibilidades do desenvolvimento criativo no âmbito do infinito, não é? Porque eu posso ter coisas conscientes que me movam à criação, mas muitas vezes no processo do meu trabalho pode ser que surjam coisas que para mim também são muito inusitadas, né? Mas que eu sinto ali, né, na potência daquele acontecimento, eu sinto que ali tem alguma coisa
se eu me aprofundar sobre ela, pode ser que ela gere um material que pode ser muito rico dramaturgicamente para a minha criação na arte da palhaçaria, não é? Então, eu tenho essas possibilidades todas, e aos poucos, na realidade, como eu abro esse leque de possibilidades ao infinito, e vou deixando que esse material fique assim resguardado, chega um momento, quando eu vou me aproximando da ideia de criar uma obra para ser apresentada, chega um momento que eu tenho que fazer escolhas, seleções, então eu vou... É como se eu tenho um fluxo, mas que se eu não direciono um pouco ele, ou muito, se eu não direciono, pode ser que ele fique numa perspectiva um pouco caótica, que ele fique uma coisa que é muita coisa, mas que talvez também não seja necessariamente nada. Então é como se eu vou, na criação da obra, descobrindo qual é o melhor caminho que eu vou trilhar para que, na realidade, esse fluxo lá da origem, com tudo que ele evoca, né? Aí eu entrando no estado do palhaço, convocando a minha lógica, entrando no processo de criação e tendo materiais criativos para compor a dramaturgia do espetáculo, eu vou percebendo qual é o melhor caminho que eu vou trilhar para efetivar a criação da obra, não é? Então aí eu chego um momento que eu tenho vamos colocar entre aspas, né? Porque essa ideia de processo e resultado, também a gente pode pensar isso de forma didática, e eu acho que isso talvez na lógica do palhaço é mais radical um pouquinho ainda, porque na realidade quando eu constituo a obra, essa é uma reflexão que eu venho fazendo bastante, que transcende um pouco a lógica do trabalho sobre a palhaçaria, sobre o teatro, eu penso isso sobre a arte mesmo, né? Quando eu tenho a obra, eu cumpri uma etapa do processo de desenvolvimento do fazer artístico, não é? Que é a materialização de algo. Então eu tenho ali a materialização de algo. Como eu, em outra perspectiva, quando pinto um quadro, o quadro pronto é a materialização de algo. Quando eu escrevo um poema é a materialização de algo. E quando, aí qualquer exemplo, eu faço uma escultura, qualquer coisa, né, em qualquer tipo de manifestação artística, eu componho uma música, né, eu tenho a materialização de algo. Então essa é a dimensão da materialidade da arte. Mas do meu ponto de vista e pelas coisas que eu venho vendo, experimentando, pesquisando, tem um desdobramento que é fundamental e também é inerente à arte, que é a interação. Então eu só vou conseguir aferir a potência daquilo que eu criei, seja em que natureza que foi, né, em que gênero artístico seja, quando aquela materialização, ela entra em interação com alguém, com outras pessoas. E aí eu vou aferir a capacidade dela de gerar afeto, né, alguma coisa que vai e vem, né, de alguma forma a obra lança, mas de alguma forma de lá vem e começa a criar um ciclo de estímulo, de provocação, né, que vai nutrindo aquele acontecimento que é a apresentação em si, não é? E nessa perspectiva que eu acho, que eu penso, que quando a gente vislumbra um resultado artístico, por mais que a gente considere isso um resultado, mas ele não é o final do meu processo. Na realidade, ele é uma etapa cumprida, onde a partir daquela etapa o processo continua e eu vou aferir outras coisas nesse desdobramento do processo, que no caso do palhaço se torna uma coisa meio que fundamental,
né, a gente pode pensar na arte de uma forma geral, mas tem a questão, aí eu não queria botar o juízo de valor, né, de diferenciação. Eu acho que todas as formas de arte têm essa necessidade da interação, mas no caso do palhaço isso ganha uma radicalidade porque é uma manifestação artística interdependente dessa relação, não é? Eu vou depender muito do calor, do frio da plateia, da quantidade de pessoas, do local que eu vou me apresentar, se é de dia, se é de noite. Tem tantas coisas que interferem para aquele acontecimento se dar, que só na apresentação mesmo que eu vou tomar pé disso. E na realidade, aí entra uma questão também que é muito relevante, que o grande mestre, né, muitos mestres palhaços pensam e dizem isso, o grande mestre da arte da palhaçaria é o público, né? Porque nessa relação com o público é onde efetivamente eu vou ter parâmetro, noção, vou ter a percepção do quanto a minha obra, a minha criação, o meu modo de fazer, e tudo que isso abarca, tem de potência de gerar relação, gerar afeto, e a reboque disso, quiçá provocar coisas mais profundas, tanto em você que está fazendo, como naquele que está ali com você interagindo com o seu fazer, que isso possam gerar pequenos rebuliços, né, dentro da gente, que possa convocar outras dimensões nossas, que possam gerar outras reflexões, que possam provocar, talvez, quiçá, né, algumas sutis transformações que permitem que gradativamente eu vou estabelecendo outras formas de me relacionar comigo, com os outros e com o todo, não é? Então, quando eu chego nesse resultado final na obra, quando essa obra entra em relação com o público, todas essas camadas, essas etapas, consciente ou inconscientemente, velada ou reveladamente, elas estão presentes naquele ato, não é? E isso é o que tende, do meu ponto de vista, a partir do meu modo de fazer, a dar mais potência para aquilo que eu estou fazendo, não é? É lógico que a reboque desses processos, a gente vai também trabalhando, pontuando, né, de formas variadas, alguns princípios que a gente acha que são relevantes dentro do trabalho da arte da palhaçaria, não é? Então, a minha relação com o foco, né, minha atenção, minha capacidade de focar numa coisa, né, focar noutra coisa, de conseguir que com a minha atenção, o meu foco, eu consiga trazer um pouco a atenção do público e ele entra nesse foco comigo. A minha relação com o ritmo, né, as dinâmicas da cena, o andamento, aqui é mais rápido, opa, ralentou um pouquinho, mais devagar, não sei o quê. Então eu ir sentindo isso para dar nuances que sejam mais prazerosas, né? A relação do público com aquilo que ele está interagindo, né? E que crie também alguns percalços, né? Eu estou vindo num determinado fluxo, de repente, não me deixa muito no mesmo lugar, na mesma instância, né? Eu vou criando essas variações, né? Que vai brincando um pouquinho com as expectativas do público. O meu tempo, né? A diferença, do meu ponto de vista, um pouco do ritmo está mais ligado ao andamento, uma coisa mais concreta. O tempo é mais a minha
percepção na relação com o interlocutor, com o público, dos pequenos ajustes que eu vou tendo que fazer por causa daquele momento, das circunstâncias que ali estão presentes, para que aquilo que eu estou fazendo, mesmo que eu já tenha feito aquilo muito tempo, para que aquilo que eu estou fazendo chegue de uma forma mais potente com o público. Então ali eu preciso um tempinho um pouquinho maior, que eu sustento uma coisa, aqui eu tenho que dinamizar um pouquinho mais, aqui, né, são pequenos detalhes, né, posso citar como exemplo, né, uma entrada de palhaço, para estabelecer a relação com o público, é muito importante, e ali, ao mesmo tempo que a gente está fazendo, começando a estabelecer a relação com o público, a gente também já está tendo uma percepção de como aquela ambiência está naquele momento e as adequações, não é? Fazendo uma apresentação para criança, por exemplo, se vou num lugar que tem 500 crianças, numa escola, às vezes se eu chego muito, se eu sinto que as crianças já estão, uau, bombando, se eu chego cantando uma música e chego com muito fogo, pode ser que na realidade vire um incêndio e depois eu não consiga mais retomar o fluxo daquilo que eu vim naquele momento, que eu fui naquele momento ali fazer. Então, então agora eu canto um pouquinho mais manso. Por outro lado, eu chego num lugar que eu vejo o público tá um pouquinho mais assim, mais acuado, mais fechadinho. De repente eu chego com um impulso maior, porque aí eu já acordo um pouquinho, já trago, não é? E ali eu já sinto que na realidade esse momento é muito importante. É como se eu fosse jogando anzol, até o momento que eu sinto, estamos juntos, já estamos numa lógica comum, num fluxo determinado de energia, que agora é só eu deixar o fluxo dramatúrgico acontecer, que a coisa flui, não é? É um lugar de muita sutileza esse do tempo, desses pequenos ajustes que a gente vai fazendo a cada vez que a gente se apresenta, não é? Aí princípio, esse princípio da triangulação, né? Estou falando aqui para vocês, de repente agora eu estou olhando aqui para ver, né? E volto para vocês, aí eu olho para o violão, né? Então estou triangulando, né? Eu olho para o violão, olho para vocês. Quando eu olho para vocês, para o violão de novo, existe uma possibilidade de, na realidade, o meu foco, a partir da triangulação com vocês, trazer o foco da atenção de vocês para o violão, porque aqui tem ou teria alguma coisa que, na realidade, seria relevante para o processo dramatúrgico daquela história, daquele momento, daquele espetáculo, né? Nesse sentido também o foco com o outro, estou no foco com o público, com vocês. Daqui a pouco tem um parceiro aqui, né? Fez alguma coisa, trouxe a minha atenção, eu achei estranho aquilo, trouxe para vocês. Que porra é essa? Aí olho para ele de novo. Então esse jogo aqui, e isso se dá com tudo, né? É com o objeto, é com o outro, é com detalhe em mim, é essa possibilidade de eu estar fazendo o espetáculo, dependendo do lugar, de repente passa um avião. Às vezes, na maioria das vezes dos espetáculos do palhaço, eu posso abrir esse parênteses, desliga de tudo, olha o avião, o público vai comigo, vê o avião, foi embora. Se ele não desdobra em alguma coisa que pode entrar na brincadeira do espetáculo, numa lógica mais improvisacional, passou, voltei aqui, estou contigo de novo, retomei o fluxo de onde eu estava brincando, não é? E tem uma, que não seria talvez bem um princípio isso, mas que é uma coisa bastante importante no meu começo de trajetória na arte da palhaçaria. Eu fiz muito isso, e depois, no decorrer da minha história, né, estou fazendo 32 anos de atuação na arte da palhaçaria, eu fiz isso durante muitas circunstâncias diversas.
que é como exercício a gente fazer saídas mais livres, né, mais desprovidas de palhaços, de palhaças, por espaços públicos. E na realidade eu posso ter alguns trunfos, né, como possibilidade de brincadeira, de jogo, de estabelecer jogo, mas eles ficam guardados porque eles só são acionados, se são acionados, a partir dos estímulos que vão surgindo nesse jogo livre com as pessoas, com as situações, com as circunstâncias, né? Então tem muitos lugares que dão uma possibilidade de jogo muito grande, né? Bom, sair pela uma rua de um centro, ir numa feira livre, visitar um hospital, bom, isso é realmente infinito. E como a gente considera na arte do palhaço essa relação com o público fundamental, o público como grande mestre, essas saídas livres, elas são potencialmente uma ferramenta pedagógica da formação do ator, do palhaço, da palhaça, meio que fundamental, muito importante, né? Porque essas saídas, tudo que acontece nelas, vão me dando muitos subsídios para, de uma forma orgânica, eu ir entendendo melhor o que significa isso de ser palhaço, ser palhaça em mim, né? Como eu reajo, como eu interajo com isso tudo. Tranquilo? Só agora para a gente terminar, eu vou voltar um pouquinho, né? Então a gente pegou desde o trabalho energético até a criação da obra e a apresentação dela. E essas camadas, essas matizes que vão, na realidade, dando sentido àquilo que eu vou mostrar para o público. Mas quando eu tomo como base, isso é uma visão muito pessoal, né? Porque do meu ponto de vista, o palhaço, o ser palhaço, talvez seja uma das possibilidades mais potentes que eu tenho e que eu percebo, enquanto ser humano, de investigação sobre mim mesmo, de o palhaço ser uma ferramenta possível de autoconhecimento, não é? Porque a permissividade que ele me dá, que ele me traz, essa dimensão de liberdade, consegue fazer com que determinados condicionamentos e crenças minhas, eles, pelo menos naqueles momentos, eles caiam, eles fiquem um pouco de fora do jogo e eles me dão a possibilidade de perceber um pouquinho mais profundamente outras dimensões do meu ser e da minha existência. Então eu posso imaginar o processo, uma brincadeira, né, uma analogia, mas que dá para visualizar talvez melhor, como flechas, como setas, né? Então, quando eu começo o processo energético, e depois vou desdobrando, encontrar no estado do palhaço, depois no estado do palhaço ir encontrando a minha singularidade de ser palhaço, depois minha singularidade de ser palhaço e achando os procedimentos criativos, os recursos que eu vou usar para o meu processo criativo, depois como que a partir disso eu crio a dramaturgia e depois como eu mostro. Então é como se uma seta que sai de mim e vai indo na direção até encontrar com o público e numa perspectiva mais ampla transcende, vai além do público, né? Ganha uma dimensão que do meu ponto de vista ele ganha uma dimensão cósmica. Só que quando eu tenho como base o trabalho sobre as minhas fontes energéticas, que são inesgotáveis, que são infinitas, que convocam, evocam muitas coisas de mim, mas de mim numa perspectiva mais ampla, né? onde o infinito está abarcado, ao mesmo tempo que essa seta vai indo para fora na direção do todo, né? com todas as suas particularidades, ao mesmo tempo tem uma seta que vem para dentro de mim. E essa seta que vem para dentro de mim no processo é aquela que vai ajudando, contribuindo
para que eu vá me revelando mais para mim mesmo, não é? Daí essa perspectiva de autoconhecimento, e dando uma permissividade maior de eu me revelar mais para o outro, para o todo, né? Para o mundo, para a nossa existência. Isso para mim é bastante fundamental, porque todo trabalho tem um procedimento técnico, mas o procedimento técnico é como um trampolim para que eu chegue em algum lugar mais potente, onde que eu sinta que na realidade a técnica está presente, mas ali eu já não preciso me preocupar muito com ela, porque ela já ganhou uma dimensão de organicidade muito potente, e ela como técnica vai simplesmente me ajudar, simplesmente não de uma forma simplificadora, né? É uma coisa complexa, me ajudar nesse processo de revelação de mim mesmo, para mim mesmo e para o outro. E aí a reboque disso vem, né, o absurdo, o ridículo que mora em mim, a minha estupidez, a minha capacidade de brincar com os problemas que a vida vão me apresentando, não é? De ter uma capacidade criativa maior para solucionar conflitos, para lidar melhor com os conflitos, não é? Além de ser, né, o motivo talvez maior da existência da figura do palhaço, da palhaça, é essa provocação do riso, não é? Que em muitas instâncias, sob muitos pontos de vista, tem uma visão um pouco mais, vamos dizer, ligada a um entretenimento, né, um passatempo, alguma coisa mais superficial, mas que pela experiência nossa, de outros, de mestres, de trocas que a gente vai tendo, a gente já, com muita tranquilidade, reconhece que o buraco é mais embaixo, né? Que essa capacidade de fazer rir, ou o que ela gera, o que ela pode provocar, é muito mais potente do que esse lugar reduzido que às vezes a gente vislumbra, né? Essa perspectiva de fazer rir, de trazer a graça para a vida, né? É engraçado até porque aí, agora para fechar mesmo, se eu pego normalmente eu chamo as minhas oficinas, tem dois nomes, né, assim, que dependendo da circunstância e o palhaço que para a gente refletir, né, na prática o que possa ser, e qual é a sua graça. Qual é a sua graça já aos poucos vai focando mais na singularidade daquela pessoa, né, no que diz respeito à relação dela com esse estado de ser palhaço, palhaça. Mas e aí a graça também tem a ver, né? Porque qual é a sua graça, muitas vezes eu falo na perspectiva de qual é o seu nome, né? Mas como se na realidade, mais do que querer saber só o nome, quisesse que na realidade qual é a sua graça fosse uma possibilidade de revelação mais potente daquele ser. E se eu pego, isso é uma reflexão mais recente minha, e para onde eu quero levar o desdobramento meu dos processos pedagógicos que eu desenvolvo, que é a graça nesse sentido de estar em estado de graça, não é? Então, uma outra vertentezinha, né, de enfoque da oficina pode ser essa lógica do em estado de graça, esse estado de potência de ser mais vibrante, né, que cria uma conexão muito forte da minha relação com a Terra e com o céu, né, como um ser intermediário entre essas forças, não é? E que traz outras dimensões, não é? Que não seriam talvez só uma questão espiritual, né? Que estão para além da nossa lógica mais
racional de entender, de se perceber, de se relacionar, não é? Então esse é um outro caminho que vem me interessando e que no desdobramento do meu fazer eu vou aprofundar nisso, dessas várias perspectivas que eu posso dar para essa ideia da graça, né? De ser engraçado, de qual é a sua graça, e esse estado de graça, né? Eu, na realidade, vou concluir aqui. Agradeço demais a atenção, né? Essa oficina está sendo realizada dentro do projeto Com Quantos Risos Se Faz Nossa Humanidade, um projeto idealizado por mim, envolvendo um grupo de pessoas e ações, pessoas que na minha trajetória na arte da palhaçaria tiveram e ainda têm alguma interferência, no melhor sentido da palavra, sobre esse meu fazer, não é? E eu espero que tanto essa prosa, essa fala minha, como as outras atividades previstas nesse projeto possam lhes tocar de alguma forma. E aí, para terminar, como eu comecei, eu vou fazer a despedida. O raio, o sol suspende a lua, olha o palhaço no meio da rua. O raio, o sol suspende a lua, olha o palhaço no meio da rua.